Vem aí, Eduardo Mancais. Em Conta, a economia que você entende. Trocando em miúdo. Olá, prezada pessoa ouvinte cidadã. Nosso ouvinte José Luiz, São Paulo, mandou um WhatsApp para a gente. Tenho muita curiosidade de saber qual é a carga tributária em país rico, quanto dessa arrecadação é repassado e como é que é aqui no nosso Brasil. Então a gente conversou com um especialista, o Paulo Adir, professor de Direito Tributário e BMEC. Em primeiro lugar, já adianto, 38% de toda a produção de riqueza no Brasil, tal do PIB, 38% vai para quê? Para tributos, para impostos. Professor, isso é muito pouco? Como é que é? Pode sim ser considerada extremamente elevada. Diante da nossa capacidade de produção de riqueza, nós não conseguiríamos suportar mais do que um patamar de 24% ou 25% do PIB. Olha a diferença, então, agora que o ouvinte José Luiz quer saber. Esse retorno, quer dizer, a gente paga muito imposto, e como é que é o retorno aqui no Brasil? Aqueles que são comparáveis a nós seria o México, seria a Argentina, seria o Chile, que tem uma carga muito menor. A Argentina tem uma carga tributária de 21%, o Chile de 16%. Então nós temos serviços públicos comparáveis aos países emergentes, que tem uma carga muito menor. Então esses países que eu mencionei, por exemplo, a Argentina tem uma carga tributária de 21%, o Chile de 16%. Então vamos pegar essa carga de impostos e comparar também. Como é que é o desempenho do nosso serviço público? Devolve, mas devolve em que qualidade? Mas em compensação, o cidadão não precisa ter mais nenhum desembolso particular. Ele não precisa gastar dinheiro com educação privada, não precisa gastar dinheiro com plano de saúde, com nada disso, Todos esses serviços essenciais ao cidadão lhes são prestados e com excelente qualidade pelo Estado. Fazer o seguinte, comparar com um país rico. Suécia, por exemplo, está aí, o senhor respondeu. Tem 51% cobra de imposto, aqui 38%. Mas lá prestam um serviço bem melhor do que aqui. Agora, por que isso acontece aqui no Brasil? Nós temos aqui um grande ralo. Para onde vai o nosso dinheiro? Então, um grande ralo que não é possível, Pode ser chamado de corrupção, porque não é possível, não tem dinheiro nenhum. Todo o dinheiro do mundo não chega para nada. E o contribuinte sempre premido pela pressão arrecadatória. Vamos prestar atenção no principal, deixei para o final. Quanto de dinheiro é desviado todo ano desse imposto que a gente recolhe? Em vez de devolver em serviço, é desviado. Quanto, professor? O Brasil ele está perdendo hoje para a corrupção 100 bilhões de reais por ano que o Brasil perde para a corrupção. Esse grande ralo existe, temos sofrido com ele, que há de pouco alento nisso, é que dos 100 bilhões que nós perdemos anualmente, o que se consegue recuperar disso é pouco, Nós não conseguimos recuperar mais do que 10%. Pronto, está respondido aí, José Luiz. Olha os números, 100 bilhões desviados, o que deveria voltar em serviço para a gente, É da sua conta. Então tá. Em Conta. A economia que você entende. Está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí. radios.ebc.com.br. Repetindo, radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto. Escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente. Entrevista de Valor. E com a gente aqui no Em Conta, a economia que você entende, entrevista de valor, vamos conversar com o professor de Direito Tributário e BMEC Minas Gerais, professor Paulo Adir. Em primeiro lugar, é um prazer tê-lo aqui. Um prazer é meu. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes. E um ouvinte nosso, José Luiz, de São Paulo, escreveu assim: tenho muita curiosidade de saber duas coisas.
qual é a carga tributária dos países ricos e quanto dessa arrecadação é repassado para a população em forma de contrapartidas. E o mesmo aqui para o nosso caso do Brasil, comparando. Eu sei que a conversa poderia ser longa, mas vamos chegar num acordo aqui conversando e atender ouvintes, certo? Certo. Vamos por parte. Primeiro vamos conceituar o que seja carga tributária, né? Quando se fala que a carga tributária do Brasil está girando hoje em torno de 38% do PIB. Né? Isso significa que de cada R$100 de riqueza produzida no Brasil, 38 são absorvidos pelos tributos. Né? Comparativamente, quando se fala que o Brasil tem uma carga tributária pesada, há diversos fatores que devem ser levados em consideração para definir se uma carga tributária ela é alta ou não, e eu vou destacar dois deles. O primeiro deles é a carga tributária é alta ou baixa em função do montante de riquezas que um país é capaz de produzir. Então, um país que tenha uma grande capacidade de produção de riquezas, uma carga de 38, de 40 ou até de 50, como é o caso dos países com cargas tributárias mais elevadas, não é alta. Né? O Estado, digamos, absorve metade da riqueza nacional, mas deixa com a sociedade metade dessa riqueza. Então, esse é um dos fatores. Qual é a capacidade de produção de riqueza de um determinado país? Para um país como o Brasil, que não é um dos maiores produtores de riqueza do mundo, uma carga tributária de 38, qual é que nós temos, ela pode sim ser considerada extremamente elevada. Né? Diante da nossa capacidade de produção de riqueza, nós não conseguiríamos suportar mais do que um patamar de 24% ou 25% do PIB. Então, esse é um dos fatores. Um outro que também é muito percebido, esse é muito percebido pelo cidadão comum, e que é o tema aí da pergunta, é em que medida esse sacrifício da população retorna à sociedade? Qual é o retorno em serviços públicos? Qual é o retorno em desempenho administrativo? Então, veja, nesse aspecto, o Brasil ele não tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, não. Ele estaria, assim, em 12º lugar. Né? Atrás da Suécia, atrás da Dinamarca, atrás da Finlândia, atrás da Itália, atrás do Canadá, atrás do Reino Unido. Então, o Brasil está na 12ª posição. Mas vejamos, nós estamos ao lado de países, em termos de carga, nós temos como vizinhos nesse gráfico países bastante desenvolvidos, né, como esses que eu mencionei. Mas, comparativamente ao desempenho de serviço público, aqueles que são comparáveis a nós, seria o México, seria a Argentina, seria o Chile, que tem uma carga muito menor. Então, esses países que eu mencionei, por exemplo, a Argentina tem uma carga tributária de 21%, né, o Chile de 16%. Ou seja, então nós temos serviços públicos comparáveis aos países emergentes e a carga comparável a países de primeiro mundo. Então, a conclusão que eu tiro daí é que, embora o Brasil não tenha a maior carga tributária do mundo, mas ele tem certamente a carga tributária mais desfavorável do mundo, né? Ou seja, nenhum país paga tanto por tão pouco. Tá? Então, quando nos comparamos com Suécia, Dinamarca ou Finlândia, cuja carga chega aos 51% do PIB, mas em compensação, o cidadão não precisa ter mais nenhum desembolso particular. Ele não precisa gastar dinheiro com educação privada, não precisa gastar dinheiro com plano de saúde, com nada disso, né? Todos esses serviços essenciais ao cidadão lhes são prestados e com excelente qualidade pelo Estado, de modo que o cidadão brasileiro está em muita desvantagem nesse aspecto. Em Conta. A economia que você entende. Está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí. radios.ebc.com.br. Repetindo, radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois,
em cima do Em Conta. Pronto, escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente. O professor Paulo Adir é professor de Direito Tributário em IBMEC Minas Gerais. Então, para o ouvinte começar a continuar acompanhando a gente. O senhor falou a produção de riqueza, só para o ouvinte entender bem, o PIB, produção interna, é a produção das riquezas produzidas, um certo período e tal, né? Então, o Brasil produz tanto de riqueza, comparando com a Suécia, que produz também tanto lá de riqueza, daí pega esse PIB. Comparando com esse PIB, a gente arrecada, o Brasil arrecada, o governo arrecada a quantidade, né? 48%, né? 38% do PIB é a nossa carga atualmente. Isso. Lá na Suécia, tipo 50%. Daí o pessoal fala, então, quanto que vai ter de retorno? Que se a gente paga imposto, tem que ter o retorno, que o imposto é coletivo, o retorno também, né? Agora, esse desencontro, então, chegando na pergunta, por que o Brasil arrecada tanto e devolve tão pouco? Aí há fatores que, digamos assim, né, estão começando a ser revelados agora. Além de nós tivemos um longo período de pagamento de serviço da dívida, que vem nos custando caríssimo, né? Nós temos aqui um grande ralo para onde vai o nosso dinheiro. Então, um grande ralo que não é possível, né? Pode ser chamado de corrupção, porque não é possível, não tem dinheiro nenhum, todo o dinheiro do mundo não chega para nada. E o contribuinte sempre premido pela pressão arrecadatória. Agora, mesmo nós que somos da área, nós temos uma grande dificuldade de perceber para onde que está indo o nosso dinheiro. Hoje existem diversos sites, diversos mecanismos de informação a respeito de orçamento público, mas quando nós visualizamos um orçamento público que está, né, colocado à disposição para a sociedade, inclusive no site do Senado Federal, por exemplo, no sistema que é conhecido como Sistema Siga Brasil, que são informações simplificadas acerca do orçamento público para o cidadão, ao visualizarmos uma planilha como essa, nós não temos o controle, digamos que apareça lá um item como a tal obra custou 500 milhões de reais. Mas nós não sabemos o quanto desses 500 milhões, se ali está embutido, digamos, um superfaturamento, se ali está embutido alguma propina, se essa obra foi efetivamente concluída e está revertendo em benefícios para a sociedade. Então, hoje nós temos assim, informações numéricas, mas nós não temos aqui um controle dessas informações, uma auditagem desses números, para poder informar ao cidadão se esse dinheiro está sendo efetivamente, né, retornado a ele. Esses dados ainda são muito obscuros para nós mesmo nós que atuamos na área, né, e para o cidadão pior ainda. A gente vê realmente o que o senhor estava falando aí, a palavra corrupção, mensalão, lava-jato, né? E o tanto, o pessoal se espanta, nossa, devolveu tantos milhões. Se devolveu isso na justiça, imagino que não está por aí ainda. E isso também atrapalha nesse negócio de arrecadação e devolução, né? Certamente. O Brasil ele está perdendo hoje para a corrupção, dados conhecidos, né? São 100 bilhões de reais por ano que o Brasil perde para a corrupção. Se nós temos um déficit primário de 170, né? Estamos com um déficit primário de 170 bilhões de reais, então se tivéssemos um combate eficaz à corrupção, né? Se nós conseguíssemos recuperar tudo que nós perdemos, que estamos perdendo para a corrupção, em 2 anos nós conseguiríamos assim, zerar o déficit primário, o déficit de despesas primárias. E esses são dados conhecidos, são dados que são divulgados pelo Ministério Público Federal. Então, esse grande ralo existe, temos sofrido com ele, né? Mas, em contrapartida, estamos vivendo um momento político nesse aspecto que o Brasil nunca viu, né? Nunca viu um combate tão intensificado contra a corrupção. Agora, como você disse, o que há de pouco alento nisso é que dos 100 bilhões que nós perdemos anualmente, o que se consegue recuperar disso é pouco, né?
nós não conseguimos recuperar mais do que 10% desses valores. Professor Paulo Adir, professor de Direito Tributário, IBMEC, Minas Gerais, conversa está boa, a gente já esperava isso, atendendo assim a sugestão, pergunta do ouvinte José Luiz de São Paulo. Então, sobre o quanto o governo arrecada e quanto devolve aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Mas a conversa é tão boa que vamos fazer o seguinte, vamos continuar com essa conversa amanhã, tá certo? Certo. Em Conta, a economia que você entende. Não entendeu alguma coisa? Mande um e-mail para emconta@ebc.com.br. Repetindo, emconta@ebc.com.br. Alguma reclamação? ouvidoria@ebc.com.br. Pode elogiar, se for o caso. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a segunda edição do projeto da repatriação, que abre um novo prazo para regularizar recursos não declarados de brasileiros no exterior. E a Casa retirou do texto a possibilidade de parentes de políticos participarem da regularização, medida que havia sido incluída pelo Senado Federal. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB, pediu a retirada dessa mudança. Para que esse plenário preserve o texto que ele mesmo aprovou há pouquíssimos meses e que não permita essa abertura absolutamente aética, indigna, para benefício de alguns próximos colegas e companheiros, agredindo e fazendo um assinte à sociedade brasileira. O projeto agora volta ao Senado, que ainda pode incluir novamente parentes de políticos e agentes públicos na regularização dos ativos no exterior. O projeto anistia os crimes de sonegação de impostos e evasão fiscal em troca do pagamento de tributos e multas sobre os valores regularizados. O deputado do PT, Henrique Fontana, criticou a reedição do programa. O que pensa um cidadão que pagou seus impostos regiamente ao longo dos últimos 10, 20 anos? O que pensa um empresário que paga os seus impostos e tem o dinheiro no Brasil, quando a Câmara pretende entregar por uma segunda vez a oportunidade de legalizar completamente recursos que foram evadidos e fruto de sonegação fiscal no mínimo. No ano passado, o Congresso aprovou uma repatriação que rendeu mais de 50 bilhões de reais à Receita Federal. Neste ano, a nova regularização aumentou a multa de 15% para 20% do valor total legalizado e manteve a porcentagem de 15% de imposto de renda. O deputado Wildo Rocha, do PMDB, defendeu a medida. O PMDB vota favorável, porque serão mais recursos para a saúde pública, mais recursos para a educação, e não podemos deixar, além dos recursos tributários, ter esse dinheiro movimentando a nossa economia, no momento em que o Brasil precisa de investimento. Governadores de todas as regiões estiveram nesta quarta-feira em Brasília reunidos com deputados e senadores para pedir a aprovação da repatriação. Isso porque 46% dos recursos obtidos serão divididos entre estados e municípios e 54% fica com a União. De Brasília, Lucas Por Deus Leão. Estamos terminando mais um Em Conta, a economia que você entende. As seguintes pessoas são responsáveis por este programa: edição e apresentação Eduardo Mancais. Produção Cleide de Oliveira. Coordenação Artemisa Azevedo. Gerência da Rádio Nacional da Amazônia, Miguelzinho Martins. Gerência Executiva Walter Lima. Trabalhos técnicos Pipi Caiabi. Obrigado pela boa companhia, mas não sai daí não, continue com a gente. A Nacional apresentou Em Conta, a economia que você entende.